Então, meu nome é Gabriela Casagrande, eu sou arquiteta e responsável pelo escritório que leva meu nome, Gabriela Casagrande Arquitetura. Eu já atuo no mercado mais ou menos 4 anos e estou situada em Curitiba, mas a gente tem projetos nos estados de Santa Catarina, São Paulo e no Paraná. E a gente tenta seguir uma linha mais atual. A gente tem um DNA bem jovem, até por conta da minha formação, que ela foi feita basicamente aqui em Curitiba. Eu me formei em Curitiba. Eu tive estudos complementares na Inglaterra, em Plymouth. E logo que eu me formei, eu fiz uma pós-graduação em planejamento e gestão de negócios. Depois eu complementei os meus estudos em design de interiores, que era a área que eu queria realmente atuar. E eu fiz esse estudo em Marangoni, em Milão. Então, para quem tiver mais curiosidade, aqui segue o link do Instagram do escritório, aqui tem o nosso site e aqui a gente tem uns projetos no Pinterest. Então, quem tiver mais curiosidade, dá para acessar ali. Então, aqui é um pouquinho, né, do nosso currículo, do meu currículo, né? Como o tema seria mais, né, como o nosso projeto, o nosso processo de projetos de interiores, eu resolvi abordar um processo de caso. Então, um estudo de caso. Então, nessa apresentação, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que a gente faz esse processo criativo dentro do escritório. Desde quando o cliente chega até a gente, toda a parte de conceito, de projeto, parte de execução de obra, que é muito importante, e a parte de finalização, que é o que a gente adora fazer no escritório, que é a parte de foto, para tentar atender as expectativas de cada cliente. Então, nesse primeiro projeto que eu vou apresentar para vocês, ele é uma casa situada em Guaratuba, no litoral do Paraná, que na verdade é um condomínio que tem várias casas iguais e ele pertence a uma família, que é uma cliente que ela já tem uma outra casa nesse condomínio e ela acabou comprando uma outra casa porque a família dela cresceu. Então, ela chegou até a gente no escritório porque ela tinha comprado essa casa e ela queria que a gente fizesse uma adaptação na casa para poder comportar a família inteira, porque Guaratuba fica a mais ou menos 1h30 de carro de Curitiba, então é o litoral que os paranaenses costumam frequentar. Pelo fato de ser muito perto, muitas pessoas acabam passando o final de semana lá. Então é uma casa que viria a ser muito usada. Então, como vocês podem ver na imagem, essa é a planta original da casa. Na planta original da casa, essa casa ela tinha 2 suítes na parte de cima, sendo que um era suíte, um era um quarto com banheiro fora. E na parte de baixo, aqui a planta do térreo, ela só tinha um quarto, uma dependência de empregada. E era uma casa que tinha que atender os 3 filhos e 2 já têm filhos. Então, a necessidade da casa era que a gente tivesse 4 quartos e não mais uma dependência de empregada. Então, foi um grande desafio para a gente, porque a gente tinha que, né, tentar respeitar a necessidade do cliente, mas também a gente conseguir resolver o problema, que era, então, transformar essa casa de 2 quartos em uma casa de 4 suítes. Então, primeiro, a gente entende, né, qual que é a tipologia do projeto. Então, aqui é um projeto de interiores, uma reforma que envolveu fazer obra, porque a gente teve que construir quartos a mais. Com o decorrer, vocês vão conseguir entender bem como é que a gente fez isso. Então, a cliente, a gente, quando faz essa primeira reunião com o cliente para entender melhor qual é a necessidade e qual vai ser o programa da casa, a gente pede também para entender um pouco do estilo, do lifestyle da família. Então, o que eles gostam de fazer, o que eles gostam de viajar, se eles gostam de cozinhar, se eles não gostam, o que realmente eles, né,
que eles fazem no dia a dia deles e no momento de lazer deles. Mais ou menos também a gente procura perguntar para o cliente se eles têm alguma referência. Então, às vezes tem cliente que já chega com um sonho de, eu gosto casas brancas e brancas. Então, a gente tem que atender, né, o que o cliente gosta. Essa é uma cliente que ela gosta muito de praia, ela gosta muito de, quando ela viaja, ela gosta de lugares de praia e ela gosta de cuidar de cada cantinho da casa. Então, vocês vão perceber no decorrer do projeto que cada canto é muito bem pensado, é muito acolhedor. Então, é um projeto que tinha que ser muito aconchegante. E é uma família que gosta de cozinhar. Então, a gente tinha que dar um jeito de integrar toda essa parte de sala de jantar, cozinha e jantar, porque é uma família que vai cozinhar onde todos vão estar juntos. Eles querem sempre estar momentos de família juntos. Então, aqui é a planta original. Então, aqui na parte de cima é a planta do térreo. A gente tinha uma garagem que cabia 4 carros, né? 2 na frente e 2 aqui atrás. Um quarto de serviço aqui. Aqui a lavanderia. Uma cozinha fechada. Aqui a gente tinha a escada, a sala de jantar e o lavabo. Aqui a gente tinha um degrau. E aqui a sala de estar. E aqui fora a parte da churrasqueira. E logo em seguida aqui já é a praia. É uma casa situada na Baía de Guaratuba. Aqui no segundo pavimento, então, você chegava no segundo pavimento por aqui. Aqui nós tínhamos 2 quartos. Essa suíte com banheiro e esse quarto tinha um banheiro por fora. O acesso era feito por fora. Então, a gente tinha o grande desafio de conseguir comportar, fazer 4 quartos numa casa que só tinha 2 quartos. Então, a gente entendeu, né, a necessidade do cliente, o que era o programa, o que a gente precisava resolver. E a gente entendeu um pouco do perfil do cliente. Então, o lifestyle, o que eles gostam, o que eles não gostam, o que eles fazem, o que eles não fazem, se eles têm algum tipo de admiração por livros, por vasos, por quadros, enfim, que eles, né, o lifestyle deles. Daí a gente sempre apresenta para o cliente, nas primeiras reuniões, mood boards. Então, a gente cria quadros de mood boards de como vai ser a atmosfera de cada projeto. Então, é uma família que gosta muito de materiais naturais, de tons pastéis, tons neutros, mas eles gostam muito do verde. Então, aqui a gente criou esse mood board com esse aspecto. A gente faz isso para o cliente já ir percebendo qual vai ser a atmosfera final. Então, para ver se eles se identificam com essa atmosfera que a gente criou. Então, de acordo com o que a cliente passou para a gente criou 3 mood boards. E daí ela foi nos orientando. Gostamos mais desse, gostamos mais daquele, para a gente conseguir ir dando seguimento. Opa. Aqui foi um segundo mood board que a gente fez também. Vocês podem observar que a gente tentou trabalhar com materiais naturais, a mesma paleta, mas sempre tendo algum destaque ao outro. Por exemplo, a gente queria sempre um grande desafio do projeto era integrar tudo. Então, a gente pensou em utilizar o mesmo acabamento no piso para demarcar que é um ambiente só. Então, a gente pode ver que nessas imagens aqui tem uma grande referência que o piso é um piso só, um piso de cimento queimado, que ele acaba integrando tudo. Aqui, a gente apresentou para a cliente uma outra atmosfera de projeto, para ver, né, se ela gostava mais desses ou de outro, mas sempre procurando, né, materiais naturais, alguns acabamentos rústicos, e essa paleta sempre em tons pastéis. Aqui também a gente pode ver, né, o cimento queimado integrando, criando um grande ambiente só. Opa. Então, daí aqui foi a planta proposta que a gente fez para cliente. Então, como vocês podem observar, a gente pegou um pouco da garagem, a garagem terminava até aqui. A gente englobou isso da garagem, que na verdade não tem a necessidade de 4 carros, e fizemos 2 suítes espelhadas aqui. Um grande desafio que a gente tinha, como que nós íamos ventilar e iluminar essas suítes, porque
como são casas padrões, é um condomínio que as casas são todas iguais, a gente não poderia mudar a fachada do condomínio. Então, o que a gente fez? A gente criou um jardim interno dentro desse bloco, e esse jardim ilumina e ventila os quartos. Então, são quartos bem iluminados e bem ventilados. Nós acabamos optando por fazer as suítes espelhadas e fazendo a parte da pia dentro do quarto, e daí a gente acabou criando, né, o vaso e o chuveiro separados. Para não perder muito espaço com porta, a gente acabou optando por porta de correr, que a gente acaba que economiza o espaço, né, porque a gente consegue englobar a porta. A lavanderia a gente fez em todo esse corredor. A cliente pediu para a gente para fazer um espaço de lavatório, caso tenha, né, alguém trabalhando quando eles estiverem lá. Então a gente criou um banheiro aqui de serviço. Aqui a gente fez toda a cozinha, sala de jantar e sala de estar, um grande ambiente. Então é tudo integrado por uma grande bancada que vai de ponta a ponta. Então aqui a gente tem toda a parte de preparo da cozinha, pia, enfim, passando por sala de jantar, que serve de aparador, e vai até a parte da sala de estar. Então também serve de apoio para televisão. A gente não quis diferenciar, e aqui é a cozinha, aqui é a sala, então é um grande ambiente só. A gente fez essa grande bancada no mesmo material, então ela dá uma continuidade. Daí aqui na parte da churrasqueira a gente propôs, né, uma grande mesa para área externa, espreguiçadeira, balanço. Aqui na parte, daí vamos vir aqui para o segundo andar. No segundo andar a gente chega por aqui. Antigamente a gente não tinha essa suíte, né? Era um quarto e o banheiro acessava por aqui. A gente inverteu o lugar da porta. Como a gente não tem uma largura muito boa nessa suíte, a gente acabou fazendo outra porta de correr também. Então aqui a gente conseguiu, né, fazer uma suíte com uma cama de casal, que anteriormente era um quarto com camas de solteiro. Nessa outra é a suíte master. Como a cliente pediu que ela tem um filho, que ele tem um filho pequeno. Para o filho poder dormir junto, a gente colocou um sofá-cama. Como o quarto é grande, a gente não teve esse problema. Então, a gente conseguiu resolver essa planta, né, em 4 suítes. Então, a gente tem 2 no andar de cima e 2 suítes no andar de baixo. Então, nesse primeiro momento, né, a gente conversa com o cliente, a gente entende qual é a demanda, qual é a necessidade, qual é o estilo da família, então o conceito do projeto. Depois disso, a gente faz o layout, apresenta para o cliente, apresenta referências e ideias. O cliente aprovando, a gente alinhando todas as ideias, a gente apresenta para o cliente as imagens em 3D. Aqui no escritório, a gente trabalha com um público que prefere ver imagens para conseguir entender o que a gente está propondo. Então, eles ficam muito felizes em ver as imagens. Então, eu vou mostrar para vocês as imagens desse projeto, para vocês verem como a gente consegue ser fiel ao que a gente está propondo para o cliente. Então, aqui, a imagem da sala. Como vocês podem ver, o grande balcão de continuidade aqui da sala de jantar até a sala de estar. Aqui a parte externa. Aqui a escada. Tem poucas coisas, elementos decorativos, a gente acaba que muda um pouco, mas o conceito do projeto a gente consegue ser 100% fiel. Aqui uma imagem do lavabo. Aqui a escada. Aqui são as suítes inferiores, foram as 2 suítes que a gente construiu novas na residência. Então, elas são espelhadas. Como vocês podem observar aqui, ó, acho que não sei se dá para ver esse quadrado que eu fiz. Aqui é o nosso jardim interno, que serve de ventilação e iluminação. Como a gente não podia mexer na fachada, a gente criou o jardim interno e
o acabamento, o fechamento para o condomínio, a gente colocou um cobogó, que o cobogó ele nos permite fazer o bloqueio visual, mas ele passa a luz. Então a gente conseguiu solucionar bem o nosso problema. Aqui daí a porta do vaso do chuveiro e aqui a gente conseguiu um pequeno armário ainda. Então, na escolha dos materiais. Como era uma casa de praia, a gente tinha que escolher materiais que fossem fáceis de limpar, que não dessem muita manutenção. E a ideia era que a casa ficasse com um aspecto, uma casa aconchegante, sem ter nada muito sofisticado. Então, a gente seguiu com o piso na casa inteira, em todos os banheiros tem o mesmo acabamento. É um piso de cimento queimado que a gente fez com uma empresa aqui de Curitiba chamada Monoflor. Monoflor não, sem juntas, desculpa. A técnica que eles usam é Monoflor. É como se fosse um cimento queimado, mas a gente consegue regular bem a tonalidade. Então, o tom do nosso piso aqui, ele tá num cinzinha bem claro. Nas bancadas, deixa eu passar para a cozinha de volta, que eu acho que vai dar pra... Opa. A cozinha, essa grande bancada que a gente fez aqui, da cozinha, sala de jantar e sala de estar, a gente utilizou o Silestone branco. É uma cliente que adora coisas brancas. Mas como era uma casa de praia, eu acredito que o Silestone ele tem uma durabilidade melhor que o Corian. Não é aquele material que você precisa ficar toda hora limpando. Você tem que ter um certo cuidado. Você não vai poder deixar ali por uma semana um ketchup parado. Mas você pode deixar de um dia para o outro que ele não vai manchar. Além da gente conseguir fazer essa continuidade e você não fica marcado no olho. Então você vê de longe, parece que é uma bancada única. Não fica segregado. Então, a nossa ideia, a gente sugeriu para cliente, era fazer a escada toda em corda para ter um aspecto mais rústico, mais praia. Só que ela tem netos pequenos e daí isso foi um problema quando a gente chegou na parte de executar o guarda-corpo da escada. Por isso que vocês vão ver que isso foi esse elemento a gente teve que trocar por vidro, porque, né, pela questão de segurança, enfim. Vamos lá. Aqui, então, no lavabo, como a gente, né, queria trabalhar com materiais naturais, toda a parte de trás dessa parede aqui, a gente trabalhou com a pedra de seixo branca. A bancada é um tronco de madeira tauari, a madeira que a gente trabalhou, que é uma madeira mais clarinha. A cuba do lavabo é uma cuba que a gente esculpiu especialmente para esse projeto. Então, a gente pegou um bloco numa marmoraria que a gente costuma trabalhar aqui, na jazida da marmoraria que a gente gosta de trabalhar aqui em Curitiba. A gente escolheu um bloco que tinha mais ou menos o formato, e daí ela foi esculpida a fim de ser a pia do lavabo. Então, é uma peça bem única que a gente inventou para esse projeto. Então, a escada, ela acabou sendo executada com essa imagem que está toda em vidro. Todo o corrimão da escada, a gente embutiu ele na parede aqui, a gente colocou, é um material que você compra pronto. É um perfil metálico que ele vem usinado já, pintado a cor que você quer, e dentro vem um perfil de LED, então ele é todo iluminado. Tem imagens de como ficou que vocês vão conseguir visualizar um pouquinho melhor. Então, a cabeceira desses quartos, a gente fez todas as cabeceiras sob medidas em linho, também com uma iluminação indireta por trás dela, que é uma iluminação em fita de LED. Todos os armários, a gente procurou trabalhar com essa palha pela questão da umidade. Então, assim, o litoral paranaense é muito úmido, então a gente não podia trabalhar com nada muito fixo, muito fechado, que isso em um ano iria pegar um super bolor. Então a gente trabalhou com essa palha que ajuda, né, a ventilar o armário por dentro. Pelo mesmo fato de ser muito úmido, a gente trabalhou aqui no banheiro sem armário fechado, então é só uma bancada com cestas. Na churrasqueira, para deixar a churrasqueira mais aconchegante, todo o teto da churrasqueira a gente colocou palha.
E também a gente trabalhou com o mesmo acabamento do piso da casa, a gente trabalhou na parte aqui de fora da churrasqueira, apenas aqui a borda não, a borda a gente trabalhou no mármore. Então, todos os banheiros, a gente gosta muito de fazer um detalhe construtivo em todas as nossas obras de interiores. A gente faz muito esse nicho dentro dos boxes para você guardar toda a parte de higiene pessoal e daí não fica tendo que pendurar nada, fica super organizado e fácil de limpar. A gente trabalhou com o mesmo material de acabamento, então esse piso que a empresa que fez é a Assim Juntas, né? Como eu falei anteriormente. Toda a bancada dos banheiros também a gente trabalhou no Silestone. Eu gosto muito de personalizar os acabamentos de marcenaria. Então, todas as marcenarias do nosso escritório são muito personalizadas. Então, esse puxador, ele é um puxador em cava, mas ele é uma cava feita em laca. Opa, é uma laca feita, uma cava feita em laca, e daí ela tem um desenho diferenciado, porque ela não é inteira aqui, ela tem esse desenho centralizado, enfim. Eu acho que cada projeto tem que ser único e para ser único você tem que ter uns detalhes seja na marcenaria, seja algum detalhe, eventualmente uma cabeceira, tem que ser alguma coisa muito personalizada, muito personalizada. Vocês vão ver que também a cuba da cozinha a gente fez toda personalizada também. Então eu acho que tem que ter alguns diferenciais assim. Aqui é uma imagem da suíte 2, que é a suíte lá de cima, que era um quarto e o banheiro fora. Então, essa porta é uma porta nova, que é a porta do banheiro, e essa é a porta de correr, que é o acesso ao quarto. Então, a gente não quis diferenciar os dois quartos de cima como um sendo melhor, porque ele é maior do que o outro. Não, a gente quis quebrar esse paradigma. Então, os dois quartos têm os mesmos acabamentos, o mesmo layout. Então, ambos, vocês vão ver que eles têm um painel de madeira por trás da cama e a cabeceira na frente. Uma iluminação direta no gesso e os armários todos em palha. Essa é a suíte master. Ela tem aqui, como eu comentei, esse painel de madeira na parede inteira. Tem 2 criados, são suspensos. Também, como vocês podem ver, a gente trabalhou com um puxador diferenciado, feito para esse projeto. A gente costuma trabalhar também com alguns detalhezinhos que eu vou mostrar mais para frente também. Bom, a gente acredita no escritório que a base de toda a execução de obra, para ela muito bem e tendo reunião com toda a equipe de obra, seja quem vai executar e seja até o cliente. A gente acredita que o cliente tem que saber tudo o que vai acontecer. Então, a gente costuma, antes de começar qualquer obra, apresentar todos os detalhamentos com a equipe de obra e caso eles vão tendo dúvidas, eles vão nos ligando. Como essa obra era no litoral, a gente fazia uma visita técnica toda semana. Então, toda semana a gente descia para a praia para ver a obra. E cada semana, às vezes surgiam imprevistos de obra ou às vezes dúvidas que vai surgindo no meio do caminho. Então isso a gente acabava esclarecendo lá na obra ou por telefone e às vezes a gente acabava atualizando os nossos desenhos. Então, a gente parou aqui na planta de demolir a construir. Então, como vocês podem observar, tudo que está em azul escuro, nesse tom aqui, é o que a gente construiu de novo, né? Em alvenaria. Tudo que está em verdinho, nesse verdinho claro, é o que a gente construiu em drywall. E tudo que está em vermelho, tracejado, é o que a gente demoliu. A gente demoliu poucas paredes. A nossa maior intervenção foi realmente construir paredes para poder construir esses 2 quartos e aumentar a lavanderia. Então, essa é a planta de luminotécnico. A gente faz luminotécnico no escritório. Então, a gente especifica todos os tipos de iluminação que vão ter, qual vai ser se vai ser luminária, se vai ser perfil de LED, se vai ser fita de LED, se vai ser alguma dicróica.
se vai ser algum plafond, decorativo, tudo. A gente faz esse projeto de acordo com a necessidade dos ambientes, de acordo com a atmosfera que a gente quer trazer. Então, por exemplo, ambientes de dormitório, por exemplo. É um lugar onde as pessoas têm que relaxar. Então, a gente costuma trabalhar sempre com iluminação indireta, com 2 tipos de circuitos. Uma iluminação indireta e uma iluminação mais à noite, se você quiser se arrumar, ou uma iluminação na hora, antes de dormir, para ler um livro, enfim. Já no banheiro, desculpa, só voltando para a sala para o quarto de novo, a gente gosta de trabalhar com também uma iluminação mais quente. Já no banheiro, a gente costuma trabalhar com uma iluminação mais fria e também 2 circuitos. Uma iluminação quando você está tomando banho, secando o cabelo, enfim, fazendo alguma coisa do tipo. E outra iluminação, caso você precise ir no banheiro à noite, que daí você não tem que acender, não fica aquele impacto muito grande na hora que você entra no banheiro, não acorda no meio da noite, por exemplo. Acho que é mais ou menos isso. Daí aqui a gente tem a planta de elétrica. Então, a gente sempre mostra todos os projetos para os clientes antes de irem para as obras. Então, a gente especifica a altura das tomadas, quantas tomadas, se vai ser interruptor simples, se vai ser interruptor paralelo, ponto de ar-condicionado, antena, televisão, tudo a gente sempre especifica. A gente costuma trabalhar muito com marcenaria dentro com tomadas na marcenaria ou nas pedras. Então, também é muito importante fazer a compatibilização desses projetos para quando o pessoal que vai executar a marcenaria ou que vai executar as pedras tem que estar ciente desses pontos para fazerem a previsão ou para deixar a espera, enfim. Então, é muito importante essa compatibilização. Aqui é a planta de circuitos. Então, aonde vai acender cada luz? Aonde vai apagar cada luz? O que vai acender? Como eu falei para vocês, em quartos a gente costuma trabalhar sempre com 2 circuitos, no mínimo. Por quê? Um é aquela luz geral, o quarto inteiro aceso, e um é aquela luz antes de dormir, mais relaxante. Então, aí a gente já consegue ver que precisariam, né, de 2 circuitos. Aqui a planta de hidráulica. Então, a gente manteve todos os pontos que já existiam, a gente só realocou os pontos da cozinha e a gente fez os pontos novos desses banheiros. Então, nessa planta, é muito importante você pontuar o que existe, tanto de água fria quanto de água quente, o que você vai deixar, o que você vai fazer de novo. E porque quando a gente consegue entender muito bem, né, vendo as plantas, etc. Agora, quando você chega na obra e mostra, às vezes quem está executando passa batido. Então, é muito bom, é muito importante você pontuar isso ponto a ponto e marcar na obra. Então, quando a gente apresenta essa planta, a gente normalmente marca com a equipe de obra, ó, aqui é água quente, aqui é água fria, aqui é esgoto, enfim, porque senão às vezes passa batido, depois já fechou, tem que voltar, já fica um caos. Aqui a planta de gesso. Então, nessa obra, a gente trabalhou com 4 alturas. Por que a gente trabalhou com 4 alturas? Porque a gente tinha um pé direito existente nessa sala, que era de 2,40. Aqui a gente tem uma viga que passa. A gente tinha a opção de fazer um forro e passar por baixo da viga, mas isso iria fazer com que o forro baixasse e o ambiente não ia ficar tão amplo. Então ia dar aquela sensação de claustrofobia. Então a gente não fez isso, a gente resolveu fazer 2 tipos de forros diferentes, pé direitos diferentes e manter as vigas. Normalmente a gente esconde, mas nesse caso não ia dar. Daí aqui a gente tem um outro pé direito que está em verde, que é 5 centímetros de diferença desse. E esse aqui que está em verdinho claro é o que a gente fez novo. Por causa do caimento da cobertura, a gente teve que fazer esse pé direito com 2,35.
E daí, desculpa, 2,31. E daí nós temos no segundo andar uma outra altura de pé direito. Nós costumamos muito trabalhar com iluminação indireta embutida no forro. Então, a gente sempre coloca esse detalhe aqui nas plantas. E a gente sempre marca aonde vai ter. Então, nesse caso, tem aqui marcado também no corredor e tem nessa outra suíte. A gente sempre marca para quando o gesseiro estiver executando, ele já saber que ali ele tem que deixar esse afastamento e tem que fazer esse recuo. E o eletricista já deixa toda a fiação para depois a gente só instalar a fita de LED. Nessa imagem eu coloquei para vocês um pouco do nosso detalhamento que vai para a obra. Porque assim, não adianta só você fazer uma planta de elétrica falando aonde é cada ponto. A gente tem que também amarrar com a altura. Porque se chega na obra e você não descreve qual é a altura disso, eles vão executar de acordo com o que eles acham que é certo. E nem sempre o certo para um é certo para outra pessoa. Então, a gente sempre amarra muito bem as alturas. Então, a gente tem aqui tomada com 30 centímetros e tomada com 1,10. Aqui também a gente especifica qual é o tipo de tomada, de televisão, para internet, interfone, telefone. Ou, por exemplo, nesse caso aqui no Paraná, a gente trabalha muito com tomada 110. Mas, eventualmente, nós trabalhamos com alguma tomada 220. Isso também tem que ser detalhado em planta, senão passa batido. A gente também costuma amarrar as cotas. Então, assim, uma cota amarra na outra. E procurar não se amarrar com coisas, por exemplo, com algum móvel. Não, tem que amarrar com alguma coisa construída. Então, com parede, com escada, com pilar, com viga, com janela. Não amarrar com camas, bancadas, sofás, jamais. Porque isso você pode mudar de lugar. Agora, uma parede você não pode. Aqui também, aqui é um detalhamento do banheiro. Então, a gente colocou a imagem do banheiro, o material que ia ser o banheiro, o detalhe do nicho, as cotas, o rebaixo do gesso, enfim. Todas as informações que você vê em planta, você vê em elevação também. É muito importante essa compatibilização. Aqui nessa imagem, a gente pode observar um pouco do detalhamento das esquadrias e portas. Então, nessa residência, a gente teve que fazer todas as esquadrias dos quartos novos e todas as portas da casa. Então, também, a gente costuma trabalhar com puxadores diferenciados. Então, as portas de correr, a gente fez um puxador em cava quadrado. Então, todas elas têm esse detalhe. Então, são portas feitas sob medidas com esse detalhe. Nós temos, como o litoral do Paraná, ele tem muitos bichos, a gente costuma sempre colocar uma tela nas portas. Então, você consegue deixar a tela aberta, melhor, fechada, com a janela aberta para ventilar, mas você não tem, né, a invasão de insetos. Então, é muito importante você colocar a planta, você numerar qual esquadria você está falando, qual porta você está falando. Mesmo assim, tem que ter um quadro falando qual é o código, a quantidade, a dimensão, qual é o material que você quer, o tipo de porta, se ela vai abrir, se ela vai correr, se ela é pivotante, se for uma janela, qual é o tipo de abertura da janela. Às vezes, a gente sempre coloca uma tabela aqui com observação, porque às vezes tem alguma observação. Então, por exemplo, como era uma casa existente, as esquadrias novas tinham que ter o mesmo acabamento das esquadrias antigas. Então, a gente tinha que colocar isso para quem for executar, não executar errado. E a localização dela. Então, porque às vezes a gente numera, a pessoa não identifica onde está. Então, a gente escreve também aqui. A gente sempre tenta pecar pelo excesso de informações. Aqui é um detalhamento que eu falei para vocês também, que a gente gosta muito de trabalhar com detalhes bem personalizados. Então, aqui, atrás da televisão, da bancada, na bancada, a gente fez o passa-tomadas, só que a gente não queria colocar
passa-tomadas normais. A gente queria fazer ele em pedra. Então, o que a gente fez? A gente fez aqui o detalhe dele, as medidas dele, o que tem que ser cortado, o que tem que ser aberto. Para que serve ele? Para passar os fios. Então, qual que é a dimensão, a largura? E aqui tem uma foto também de um outro projeto que a gente já executou essa abertura. A gente só mudou que esse aqui ele era arredondado e agora a gente fez um reto. Então, para quando o pessoal das pedras fossem executar, eles executassem isso para deixar previsto as tomadas e os cabos da televisão por trás dela, dentro da pedra. Aqui, então, eu preparei para vocês algumas imagens de como era e como ficou. Então, aqui foi depois, né, da nossa intervenção. Aqui era a churrasqueira antes, aqui a churrasqueira depois. Então, ó, a gente trabalhou com o teto de palha, como eu falei para vocês. Aqui a gente tem uma iluminação indireta. Como é uma casa de praia, a gente acredita que as refeições acabam sendo um pouco mais demoradas. Então, você faz um almoço ou um jantar, você acaba ficando muito mais com a família naquele ambiente. Então, para você ficar, se tivesse uma iluminação muito clara, muito na cara das pessoas, isso repele. Então, as pessoas têm vontade de sair. Se você faz uma iluminação indireta, as pessoas acabam ficando, fica um ambiente mais aconchegante. Então, foi isso que a gente quis fazer. Aqui é a parte da sala de jantar e sala de estar antes. E assim a imagem depois. Então, nessa imagem, a gente consegue observar bem o que a gente fez no projeto. A gente integrou toda a parte social da casa, com esse grande balcão, que ele dá sala de TV até a cozinha. A gente manteve, o piso é todo mesmo. A única coisa que a gente fez é esse degrau, a gente colocou um pouco do Silestone para diferenciar que tem um degrau. Porque isso foi um pedido da cliente, porque ela, como eu falei, ela tem uma outra casa nesse condomínio e ela falou que eles sempre caem nesse degrau. Então ela falou, a gente precisa marcar o degrau para as pessoas não caírem. Então a nossa maneira que a gente achou para marcar o degrau foi colocando o mesmo material da bancada. Nessa imagem, não sei se dá para ver muito bem, mas a nossa cuba é uma cuba esculpida, no Silestone mesmo, e a gente já fez uma área molhada dentro da cuba. Então, a gente praticamente foi um desenho que a gente criou, que é uma ranhura na pedra, no qual evita passar água para fora. Então, a água não vai cair dessa pedra. Como vocês podem ver, a gente adotou aqui também a viga como um elemento da casa. A gente passou o mesmo material do piso, a gente passou nessa viga. Aqui é a sala de estar antes, aqui é depois. Então, aqui a gente consegue observar bem os materiais naturais, os tons neutros. A gente trabalhou bem o uso da madeira em diferentes tons e diferentes acabamentos. Aqui a gente pode observar uma poltrona toda numa madeira, um carvalho clarinho. Aqui já são bolachas de madeira com o acabamento mais rústico da madeira. Aqui a gente consegue ver bem, né, a iluminação que a gente trabalhou. Então, aqui na foto a gente ligou todas as luzes para mostrar bem, mas você consegue mudar, desligando, ligando e criar cenários dentro da sua casa. Então, aqui a gente tem, né, esse detalhe que a gente gosta muito de fazer, que é uma iluminação indireta dentro do gesso. Aqui a gente tem um perfil de LED. O perfil de LED, eu gosto muito de trabalhar com ele, porque ele dá uma claridade muito boa para o espaço e não é aquela luz que, se você olha, machuca o olho. Ela é uma luz muito sutil, mas ela ilumina tudo. E aqui na escada, como eu comentei, a gente tem esse corrimão que tem um perfil já embutido nele. Aqui é a imagem da sala de jantar antes. Aqui é ela como ficou, então, com essa integração da cozinha, né? Aqui é a porta do lavabo, aqui é a porta que vem da lavanderia, aqui é a ilha onde a família cozinha e fica todo mundo integrado. E até é interessante que a parte da cozinha, a gente sempre precisa, né, de um rodopia para não espirrar. Enfim, quando você estiver lavando a louça, sempre espirra alguma coisa. Então, a gente trabalhou aqui
com um acabamento que é aquele tijolinho branco, só que a gente trabalhou nele fosco, então vocês não conseguem nem observar direito ele aqui. Mas a gente quis trabalhar com ele e demarcar que aqui era a área da cozinha só com esse acabamento. Então, fica bem sutil essa demarcação que a gente fez. Aqui é a imagem de dentro da cozinha, olhando, né, para a parte de jantar e parte de living. Então, aqui né, o mesmo ângulo e você consegue ver bem essa integração com essa grande bancada contínua que você nem vê emenda. Então, eu gosto do Sileston por causa disso. Ainda mais esse que a gente usou é o Sileston White Storm. Então, a gente consegue trabalhar bem. Eu não gosto muito de trabalhar com puxadores nos projetos. Eu gosto de uma coisa bem limpa, clara, sem muita informação. Então, a gente consegue observar bem que nessa bancada a gente não tem puxador, mas é claro que você abre o seu armário. Então, aqui entre a pedra e o armário, a gente tem mais ou menos 2 centímetros. Então, é o espaço que você coloca a tua mão e você puxa para abrir o seu armário. Então, daí, esse lustre era a única coisa que a gente manteve da casa foi esse lustre, que é um lustre em cordas. Aqui são as suítes lá de baixo, as suítes que a gente englobou um pouco a parte da garagem para fazer elas. Então, vocês podem observar que esses pátios, esses jardins internos, com o cobogó, iluminam super bem e ventilam. Como ele está fechado, a gente criou portas, janelas que abrem, então a pessoa que está aqui tem acesso ao jardim. E no dia a dia consegue ventilar e iluminar, mas você tem a sua privacidade. A gente trabalhou também aqui, então, com uma grande cabeceira de ponta a ponta, com essa iluminação indireta. Aqui nós temos o armário e aqui nós temos o chuveiro e o vaso. Aqui é a lavanderia antes. Aqui é a lavanderia depois. Então, também, na lavanderia, a gente criou uma grande bancada com armário, que esses 2 quartos de baixo, eles dão aqui para a lavanderia. Aqui é a suíte master, né? Então, a gente, né, conseguiu deixar ela bem parecida com o que a gente propôs para a cliente. Todas as paredes da casa, a gente utilizou a tinta da Souvenir papel picado. Então, é uma tinta, é uma cor que não é aquele branco, mas ele é um cinzinha claro que entrou super bem na paleta do piso. E todos os acabamentos, por exemplo, da cabeceira, que também é no linho, nas cortinas também, eles são da mesma paleta de cores. E daí a gente apostou, né, em almofadas com um pouco mais de cor, que seria um azul. Aqui os armários todos em palha natural. Esse era o lavabo antes e esse é o lavabo como ficou. Então a pia a gente conseguiu fazer exatamente o que a gente tinha proposto para ela. Esse lavabo, ele é um pouco estreito, então a melhor solução foi realmente deixar, né, a torneira de lado. E como essa é uma torneira que você abre em cima, bem aqui, não é um problema. A gente fez essa iluminação indireta por trás do espelho. Essa é a escada como ela era antes. Daí, essa é a escada nova. Então, toda de vidro e aqui o nosso corrimão iluminado. Então, esse foi um projeto que eu achei bacana de mostrar para vocês, desde a parte da tipologia, do briefing, do programa, as referências, as imagens que a gente mostrou para cliente, toda a parte de detalhamento, aprovação. E o que a gente faz muito no escritório, a gente, depois que termina tudo, chegam os móveis, a gente entra na casa da cliente e monta tudo, inclusive as camas. A gente monta tudo para ficar de acordo com as expectativas. Tem muitos clientes que eles já têm muita coisa, então eles falam, olha, Gabriela, eu quero manter 70% do que eu tenho, quero que você utilize isso no projeto. Então a gente usa o que eles têm. Tem cliente que não.
essa foi uma cliente que ela gostava muito de participar dos detalhes. Então, ela comprou ela comprou esses cocares, a gente emoldurou eles. Por exemplo, as almofadas, ela também comprou uma por uma. Então, era uma cliente que ela estava se preocupando muito com a casa. Então, a gente já ia comprando tudo junto. E a gente ajuda o cliente a fazer toda essa assessoria. Então, nós vamos nas lojas dos clientes, a gente faz toda a parte de acompanhamento nas lojas e depois a gente vai na casa e monta tudo. Então, tem clientes que gostam. Gabriela, desculpa, essa luminária em um dos quartos, que é uma corda, também já estava lá? Não, essa daqui não. A única que estava na casa da cliente era essa daqui, ó. Se eu vi numa foto anterior, antes do projeto, estava mesmo. Eu imaginei que aquela também tivesse. Não, essa não tava. Essa a gente propôs e a gente foi atrás e tinha um fornecedor aqui que tinha ela. A gente sempre costuma trabalhar quando a gente faz as imagens em 3D, a gente costuma trabalhar com empresas que a gente saiba que tem o produto. Então, iluminação. A gente costuma sempre colocar luminárias de lojas que a gente conhece. A gente não pega blocos perdidos, soltos no SketchUp, por exemplo. Isso é muito importante, porque depois você faz uma imagem, o cliente gosta daquilo, como é que você vai dar para o cliente o que você prometeu? Verdade. Então, a gente sempre tenta procurar fornecedores que trabalhar com os materiais que os fornecedores têm. Então, acabamentos também. Porque a gente já fez projetos no qual a gente prometeu uma coisa e chega na hora de executar não dava certo. Ou não tinha no mercado para vender. Ou ninguém fazia, pelo menos na região. Então, para ficar uma coisa viável, a gente acaba trabalhando com o que a gente propõe algo que tenha. E depois a gente faz as fotos dos projetos, que é muito importante documentar os projetos, até para mostrar para outros clientes ou para apresentar para pessoas que tenham dúvida, enfim, é sempre referência, né?